Nossa, sou Como, fanático como que é a pelos sua rotina de estudos. estudo? Ó, Fê, desde sempre, cara. Desde que eu entrei na graduação, Que ano? Em 2000 e... eu entrei acho que em 2009 na Você, graduação. você tá com quantos anos? Tô com 32. De E, jovem. aí no... Isso é legal de colocar, assim. Que vale um resumão de toda a minha história que pode servir como motivação pra alguém. Resume não. Não, A gente quer saber tudo. eu nunca fui alguém muito voltado pro estudo. Era um menino de 13, 14, 15 anos meio revoltado. Fui expulso de colégio, fiz reclassificação. Era meio doidão das Não cabeças. parece. Não parece, né? Mudei totalmente. Depois, enfim, tiveram algumas situações assim menos importantes. Entrei na graduação de nutrição. No terceiro semestre. Por quê? Por que eu entrei? Nutrição. Aí também teve assim, ao mesmo tempo que eu era um pouco rebelde, eu gostava muito de esportes. Mesmo sendo acima do peso, eu era o gordinho que era chamado pra jogar futebol. Que era porque, forte. eu era habilidoso, eu era ligeiro, conseguia aprender rápido as coisas. Gordinho mesmo? Mesmo gordinho, não. Eu Foto tenho de chance então, Faustão. gente. Era fogo. Ixi, muita coisa rolou aí. Aí, com 14 anos, eu tive uma lesão de joelho, que hoje é bem conhecida, que é o ligamento cruzado anterior, a LCA, com 14 anos. Nossa. Aí eu tive que parar de jogar futebol, que era um sonho ainda de tentar alguma coisa dentro do esporte. E eu comecei a estudar sobre alimentação e fui liberado a fazer musculação e natação, clássicos daquela época. E aí eu tinha um sonho de voltar a jogar futebol, comecei a me preocupar com o que eu comia, com a vontade de aos 18 que eu ia operar, dos 14 aos 18, eu ficava com isso na cabeça. Cuidar do meu corpo pra operar e poder voltar meio que melhor ainda. Ah, tá. Essa era a minha mentalidade. Só que aí com os 16 eu já era meio apaixonadão por nutrição, comecei a gostar de estudar. Comecei a... Por que começou isso? eu acho que assim, ó, o que que eu aprendi com a vida? Tudo que Mas teve alguma coisa que chamou atenção? Eu queria saber esse momento. Eu acho que deve ter... Não, foi a minha lesão de joelho com 14 anos. O Sim. médico falou, você vai ter que parar de fazer futebol. Mas ele disse, cuida da sua alimentação que você Gatilho, pode foi. voltar. Aí eu falei, poxa, fez Gatilho. sentido. E aí eu comecei a estudar sobre alimentação e com 16 anos eu tinha um físico um pouquinho diferente já do que a maioria das pessoas da minha idade. Que E legal. tava me Menininha já destacando. paquerou demais. Tava voando naquela época. Adoro. É sério. Aí isso começou a me chamar a atenção. Aí eu aprendi uma coisa na vida: tudo que você aprende a fazer, você aprende a gostar. Então você tem que passar por essa barreira, que é do aprendizado. Quando você se torna bom em alguma coisa de alguma maneira, naquela época eu achava que eu já era alguém bom na musculação, porque meu corpo estava diferente das pessoas da minha idade, né, do meu entorno. E aí eu comecei a pegar o gosto por isso. E aí, quando eu entrei na graduação, eu já era meio que referência na minha academia e na minha família para falar sobre Nossa. assuntos de alimentação. Aí eu já era alguém que fazia perguntas um pouco mais aprofundadas, né? E aí eu fui buscar fazer a iniciação científica na Universidade de São Paulo. Imagina, um moleque todo doido da cabeça e vai para uma faculdade pública que é dita aí como a mais difícil de você acessar. Eu nunca tinha pisado lá, não conhecia ninguém que estudava na USP, né? Enfim. Aí eu participei do processo seletivo, consegui ficar porque eu queria muito ficar e demonstrei isso para eles. E aí eu fiquei 3 anos estudando pesquisas em rato. Aí, o dia D para mim lá foi na primeira semana de reunião científica. Toda semana tinha uma reunião dos profissionais que ficavam no laboratório. E eu estava participando lá como um auxiliar, né? Que eles chamavam de aluno de iniciação. Só que eles estavam conversando e eu não estava entendendo nada do que eles estavam falando, Fê. Por que será? Então, aí eu falei, pô, isso aqui não é inglês, não é francês, não é espanhol, é meio que a língua da ciência. E aí ou eu aprendo ou eu vou ficar Que legal. boiando. E aí que foi o despertar, que eu falei, cara, O seu segundo despertar. foi. Eu falei, quer saber? Isso é pra mim sim, porque, enfim, eu não quero sair daqui. Só que eu não quero me sentir do jeito que eu me senti. De, assim, não entendo, não conseguir Que abrir a legal. boca. Sabe quando você é mais novo e vai ter uma chamada oral e você se esconde? Era mais ou menos assim que eu me senti naquele dia. Eu falei, caraca, tomara que eles não me perguntem nada, porque eu não tô entendendo o que eles estão falando, eu não vou entender a pergunta. Foi chocante. E aí eu fiquei por 3 anos lá e é E você isso. lembra o que era o assunto? O assunto
A gente estudava. Mas nesse dia em especial, você lembra? Não, Ai, que eu não pena, entendi né? nada. Não, Verdade. eu juro pra você. Verdade. Foi surreal. Ai, imagina você lembrar de alguma coisa daquela época. Não, eu posso falar assim, qual que era o meu trabalho e o do laboratório. Eles estudavam o efeito da suplementação de leucina e glutamina num tipo de rato chamado Sprengdalen, é um tipo de rato bonitinho. Eu estudava no tecido muscular e outras pessoas, eu assim, né? Eu era um aluno do Sim. mestrando e do doutorando que estudava isso. Que ajudava toda a base. E eles estudavam tecido adiposo. Aí também que eu percebi, que eu falei, poxa, mestrado não é pra mim, nem doutorado, porque é nicho do nicho do nicho do nicho. Pelo menos essa é a minha sensação. Porque se eu fosse continuar no mestrado, eu ia ter que continuar estudando. O efeito da suplementação de leucina em ratos treinados no tecido adiposo. Aí você fala, caraca, o negócio é muito fechado. Aí, enfim, eu já tinha um volume de atendimentos e por aí vai. Aí, depois, um outro dia D foi o meu terceiro mês de trabalho em consultório. Que eu sublocava uma sala em academia. Nossa, adoro essas histórias. E aí eu deixava 30% lá. E ganhava 70%. E eu recebia pagamento em cheque na Quanto época. era a consulta? Minha primeira consulta com 150 Ai, reais. bonitinho, gente. Aí, no terceiro mês, eu tive um acumulado de pacientes que me deu um cheque bonito lá. Aí eu falei, caraca, Esse negócio deu é dinheiro, então, certo, velho. Que maravilha. Só que eu não sou muito ligado a isso até hoje. De quê? De ficar muito antenado com a parte financeira, assim. Eu acho que eu, estando um pouco mais monetizado do que eu estou atualmente, poderia ser o meu todo. Eu não sou aquele que sonha em ser bilionário, Entendi. sabe? Eu gosto Mas das você minhas... Controle financeiro. Planilha, Total, entrada, total. entendi. Não, eu sempre tive, assim... Controle financeiro. Um ganho superior aos meus gastos. Mas é tudo tabelado? Não. Isso é ruim até hoje. Agora que eu tô morando junto com a minha namorada, a gente vem estruturando os nossos gastos, Linda né? ela, por sinal. Ai, que maravilha. Ela Ela é é linda, incrível. ela é linda. Ela é horta. Mas ainda não. Então, assim, o que eu queria dizer é que eu sempre tive a sorte de ter um ganho superior aos meus custos e sempre tive condição de estar guardando. Mas aí teve esse outro dia D que foi essa Você falou, parte... opa... E eu acho que o que mais me trouxe de satisfação foi de que eu estava sendo muito procurado, que meu trabalho estava sendo muito valorizado e que eu não precisaria meio que me preocupar com o financeiro. Você sabe que vem. Você é do tipo de pessoa assim... Você confia tanto no seu trabalho, você tem uma sintonia com você e com sua profissão, que você sabe que vem. Isso é um pensamento positivo, né? Jogar pro universo super legal. É por aí, Eu Fê. já sou mais... Eu sou controlador. Eu controlo Isso gera uma ansiedade um pouco Os cachorros maior. têm tag, AirTag, o carro tem AirTag. Eu sou esse cara, assim, que eu gosto de acessar o Trello, saber de todos os clientes que tá acontecendo, o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui.